Boa noite. Hoje eu quero compartilhar com vocês, nessa aula que nós vamos falar hoje com vocês, é sobre antibióticos. Se os antibióticos eles são bons ou maus e qual é a consequência que ele pode causar quando usamos ele. Então, para que eu compartilhe essas informações com vocês, vai ser necessário que eu utilize 2 livros. O primeiro livro ele foi feito por 30 médicos, cada um com especialidades diferentes, mas todos confirmam entre si sobre esse assunto e todos os outros que eu vou tratar com vocês no futuro. Então, esse livro ele começa com a advertência. E eu vou compartilhar essa advertência com vocês porque é extremamente necessária. Olha o que ele diz, esse médico, ou esses médicos. Eles falam assim: cada antibiótico age de diferentes maneiras contra infecções diferentes e específicas. Todos apresentam algum risco, mas alguns antibióticos são muito mais perigosos do que outros. É preciso tomar muito cuidado na sua escolha e aplicação. O que ele está querendo nos transmitir aqui? É que esse medicamento tem vários antibióticos e cada um deles tem uma função diferente. Só que o que eles entraram em acordo foi que todos esses medicamentos ou antibióticos, todos eles são prejudiciais à nossa saúde. Isso eles deixaram bem claro. E eu vou mostrar no decorrer dessa aula como eles são perigosos. Pelo menos algum deles, não dá para dar todos, senão vai ser muitas horas de vídeo. Então, vou citar o nome, os antibióticos eles são separados em 2 tipos. Tem os antibióticos com nome químico e os antibióticos com nome comercial. Então, eu estava observando esses nomes e notei que os nomes químicos são os nomes mais conhecidos da população. Então, eu vou citar o nome deles para ficar registrado e vocês saberem. E no caso de esquecimento, vocês podem voltar no vídeo e acompanhar para não esquecer. Então, o primeiro nome do primeiro antibiótico é penicilina. O segundo é ampicilina. O terceiro, eritromicina. O quarto, tetraciclina. O quinto, clorafenicol. Esses são os nomes dos antibióticos que não são, nenhum deles são bons para a saúde. Se vocês forem passar no médico e o médico quiser passar pensando que ele está ajudando vocês, quiser passar um antibiótico, se ele estiver pensando que está ajudando, ele não vai estar. Eu vou explicar daqui a pouco o motivo do porquê é tão perigoso utilizarmos antibióticos. Mas antes, vamos falar um pouco a respeito da penicilina. Eu tive uma experiência com esse remédio por meio de um colega meu de trabalho. Então, eu vou primeiro ler mais um pouco essa informação que vai ligar com a experiência que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Aqui vai explicar sobre uma das reações que a penicilina ela causa. Olha o que esses médicos eles dizem. Em algumas pessoas, a penicilina causa graves reações alérgicas. As reações alérgicas leves incluem urticária ou erupções cutâneas que coçam. Muitas vezes, essas reações aparecem várias horas após a aplicação da penicilina e durante diversos dias. São transtornos que podem ser combatidos com anti-histamínico. Então, isso é uma parte muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, porque muitas pessoas não sabem nem disso, que se a pessoa estiver utilizando uma penicilina como antibiótico e começar a dar coceira, a pessoa pode utilizar um anti-histamínico, logicamente tem que ir lá no médico e falar para ele prescrever, para você poder utilizar um anti-histamínico
E o anti-histamínico, ele tira a coceira. Se não utilizar um anti-histamínico, a reação desse medicamento, ele vai causar uma coceira no corpo durante dias. E coceiras sofridas. E aí é onde eu vou contar a experiência que eu passei, que não foi muito agradável, com um colega meu de trabalho. Olha o que aconteceu. Eu estava andando lá na empresa, aí um funcionário veio correndo procurar minha ajuda. Ele ficou sabendo que eu trabalho com plantas medicinais e faço remédios naturais. Aí eu falei assim, ó, ele perguntou para mim, você tem algum remédio que para infecção urinária, que minha esposa ela está sofrendo e ela está usando um tipo de remédio químico, só que ele não falou qual que era. E só que não está causando muito resultado e eu precisava de uma ajuda sua para você me indicar um remédio bom para infecção urinária. Você tem? Falei, tenho sim, eu trago para você. Aí eu trouxe, ele comprou tudo e levou para a esposa dele tomar. Aí depois passaram alguns dias, ele veio nervoso reclamar comigo. Aí ele veio chateado e falou assim, não gostei do seu remédio. Falei, por quê? O que houve? Aí ele falou assim, a minha esposa, depois que tomou esse medicamento seu, ela ficou com uma coceira terrível no corpo. Ela está até com vergonha, de sair para a rua porque ela está se coçando toda. Aí foi uma oportunidade também que eu tive para poder explicar para ele, ensinar a ele como que funcionam as coisas. Eu avisei para ele que o medicamento, quando é natural, ele não tem contraindicação. Aí eu sabendo disso, eu já aproveitei e perguntei para ele, sua esposa ela está usando algum remédio que seja químico? Ele falou, sim, ela está. Você pode me dizer o nome desse remédio? Aí ele falou, é um antibiótico. É um antibiótico. Eu falei, é um antibiótico que ela está usando? É. Então isso que eu preciso que você entenda. Os remédios naturais, eles não fazem mal. Agora, os remédios químicos, eles fazem muito mal. Sempre quando você for tomar um remédio químico, eles vão fazer mal para você. Então, faz isso. Esse antibiótico que sua esposa está utilizando, fala para ela parar de usar ele. Ela vai ficar com a coceira por alguns dias, mas depois essa coceira vai parar. Aí você pode usar o nosso, que ele vai curar essa infecção urinária, mas depois que essa coceira parar agora. Aí depois esclareceu tudo, mas aí ele foi embora e ficou tudo tranquilo e em paz novamente. Só que eu quero deixar claro uma coisa para vocês, que se vocês forem utilizar um remédio químico junto com o natural, vocês podem fazer isso. Só que tem um problema. Um deles vai fazer mal, e normalmente é o químico, que nem a experiência desse meu colega. Só que quando a pessoa está utilizando os dois, ela fica difícil de identificar qual que está fazendo bem e qual que está fazendo mal. Então, se vocês forem utilizar algum tipo de medicamento, vocês têm que, e se quiserem utilizar um medicamento que seja natural, vocês têm que estar dispostos a largar o químico. Porque ou você usa um ou usa outro. Agora, se usar o químico e o natural juntos, o natural ele não vai fazer mal nenhum, desde que vocês peguem com uma pessoa que saiba o que está fazendo. Por exemplo, eu e minha esposa sabemos o que estamos fazendo. Agora, se por exemplo vocês quiserem mais informações sobre isso, nós vamos tirar todas as dúvidas, mas é necessário que vocês procurem a informação. Aí o problema foi resolvido mais para esse colega meu, mas só que se a pessoa quiser continuar tendo esse problema, ela precisa decidir largar os remédios químicos e começar o natural. Uma coisa eu tenho certeza, os remédios naturais, eles estão aqui para nos curar. Eles não têm contraindicação.
Agora, os químicos, eles sempre vão prejudicar. Agora vamos passar para outra fase, que é a parte mais complicadinha um pouco sobre os antibióticos. Agora nós vamos entender por que os antibióticos eles são prejudiciais. Olha o que esse outro livro ele fala. Ele fala assim: o uso de antibiótico diminui a formação dos anticorpos, enfraquecendo as imunidades naturais do organismo. E, pois, quem usa antibiótico torna-se mais sujeito àquelas enfermidades sobre as quais essa droga não tem ação. O que isso significa? Significa que os antibióticos, eles deveriam ter o propósito de nos curar. Só que, de acordo com essa informação que eu estou passando para vocês agora, um dos propósitos reais do antibiótico é destruir a imunidade do corpo. Isso é muito sério. Então, quanto mais a pessoa tomar o antibiótico, mais ele vai tirando a proteção do seu próprio organismo. Se essa imunidade começar a cair, o que vai acontecer? Se você passar perto de alguém que tenha gripe, resfriado, qualquer espirro, você fica doente também. Por quê? Principalmente se estiver usando antibiótico, porque ele tira as defesas do corpo. Isso é que é perigoso. Olha a continuação do que esse livro ele vai nos informar agora. Ele fala assim: além disso, mesmo os germes sobre os quais os antibióticos têm ação vão se tornando progressivamente menos sensíveis a essas drogas pela sobrevivência dos germes mais fortes, pois nem todos são destruídos após cada nova aplicação do referido medicamento. Então, o que ele está querendo nos ensinar? Que quanto mais nós utilizarmos esse tipo de medicamento, os germes que estão lá, que devem... Na realidade, olha que coisa interessante. No nosso organismo, nós temos germes bons e germes ruins. Só que esses germes bons, o porquê que eles existem? Eles existem porque eles são responsáveis para fortalecer a imunidade do nosso corpo, do nosso organismo, para a defesa de todo tipo de doença. Então, isso significa que eles são extremamente necessários. Só que o antibiótico, o propósito dele é destruir os germes. Então, o que isso significa? Que quando você tomar o antibiótico, ele não vai perguntar para você, o antibiótico, ele não vai perguntar que tipo de germes eu devo destruir. Ele não vai fazer isso. Ele simplesmente você toma e ele vai destruir tanto os germes bons quanto os ruins também. Só que se destruir os bons, esses bons que vai fortalecer sua imunidade do seu corpo, e você vai ficar com o corpo totalmente sem defesa nenhuma. Então, todo tipo de doença você vai pegar. Durante dias, meses e anos, direto, só uma doença atrás da outra. Por quê? Porque a defesa do seu corpo foi destruída por meio do antibiótico. E olha que coisa interessante. A defesa do nosso corpo por meio desses germes aqui, que são os bons, esses são os bons e esses são os ruins. Os ruins, quando você usa antibiótico, muitos deles morrem, mas os mais fortes permanecem. Isso é perigoso. Então eles vão continuar se multiplicando depois. Agora os bons, eles são destruídos. Só que para que o seu organismo ele reponha todos essa organização de germes que são bons para o funcionamento da defesa do seu corpo voltar a funcionar normalmente, só leva 6 meses. E o pior ainda, se a pessoa
que não tem esse conhecimento que eu estou passando para vocês aqui agora, se ela não tiver esse conhecimento e ela continuar utilizando antibióticos, existem histórias antigas já sobre esse assunto, que essas bactérias boas nunca mais se recuperaram. E a pessoa também ficou doente até o dia de sua morte. Por quê? Porque destruiu os germes que são bons e que vai contribuir para o fortalecimento do seu organismo. E o pior, que os ruins, o pouco que sobra, depois eles se multiplicam novamente e a sua defesa já está destruída e eles tomam conta do resto do seu corpo. Por isso que leva muitos meses, na realidade são aproximadamente 6 meses, para que esses germes bons sejam reconstituídos nos seus lugares novamente. Só que olha o que acontece quando a defesa do seu corpo é destruída. Olha a continuação do que esse livro ele vai falar agora. Fala assim: os antibióticos, ao passo que são danosos para certos germes e indiferente para outros, favorecem o desenvolvimento de uma terceira classe de germes. Os cientistas verificaram que certos tipos de meningococos que produzem a meningite cérebro-espinhal só podem desenvolver-se quando alimentados com estreptomicina. O que isso significa? Significa que quando a pessoa utiliza os antibióticos, a imunidade foi destruída, só que quando a pessoa ela utiliza o antibiótico que é a estreptomicina, a estreptomicina ela desenvolve uma terceira classe de bactéria, que é os meninococos. Meninococos é uma bactéria, e essa bactéria, a responsabilidade dela é de desenvolver uma doença chamada meningite. E o que é a meningite? É uma doença que ataca o cérebro e todo o sistema nervoso central. Só que quando essa meningite ela ataca, de acordo com algumas pesquisas recentes, geralmente ela se torna fatal. É de 10 a 20% das pessoas que desenvolvem meningite são levadas à morte. Agora, são de 10 a 20%. Então, isso significa que tem vários outros que vão permanecer vivos. Só que os que permanecerem vivos vão desenvolver sequelas. E dentre essas sequelas, uma delas, se elas não morrerem, é a surdez, que elas vão receber depois de ter pego a meningite. E se não for surdez, parte do corpo da pessoa vai perder toda a ação, vai ficar sem movimento. Então, essa foi algumas das experiências que eu quis compartilhar com vocês hoje, por meio desses maravilhosos livros, que sirva de advertência e que vocês possam ficar atentas e lembrar sempre que esses antibióticos, eles sempre vão prejudicar a nossa saúde. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que seja útil para vocês, que para mim foi e está sendo. Então, eu quero compartilhar isso com vocês e lembrem de uma coisa. Essas informações, elas, para mim, elas foram muito importantes. Se forem para vocês, compartilhem essas informações, porque senão as pessoas vão continuar utilizando esse veneno. E se usarem esse veneno, elas vão só levar a vida em sofrimento. E nós não estamos aqui com o propósito de sofrer, mas sim de ter saúde e sermos felizes. Então essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado e até a próxima.